Fala galera, tudo bom? Bom, como eu havia prometido a vocês, é hora da gente começar a resolver aquela série de questões que tem na ficha. Eu vou postar esse vídeo no YouTube para que vocês tenham acesso e aí não precisem ir diretamente assistindo todas as questões não. Se vocês conseguiram fazer, vão só para que vocês tiveram dúvida, beleza? Ó, primeira questão aí da ficha de Santo Agostinho, certo? Vamos lá. A primeira questão diz assim, essa da UES. Analise as frases abaixo a respeito da sociedade e da cultura medieval. Aí a primeira afirmativa diz: a reação dos dogmas da Igreja Católica se manifestou através do surgimento das heresias. Essa daqui tá interessante. Essa daqui tá realmente ali a reação aos dogmas se manifestou através do surgimento das heresias. Beleza. Aí a 2 diz: a existência de relações servis restringia-se às pequenas propriedades. Essa daqui é aquela que a gente descarta de longe, né? Aquela que é tudo o que não aconteceu. Pequenas propriedades às vezes têm até mais dificuldade em ter relação servil. A grande existência, as grandes relações servis aconteciam realmente nas grandes propriedades. O 3 diz: os direitos feudais defendidos pela cavalaria garantiam a conservação da ordem. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Beleza, perfeito. Então aqui, ó, primeiro está correto, terceiro está correto. Então, gabarito, letra B. As frases 1 e 3 estão corretas. Beleza? A segunda questão agora, da UniOeste. Das duras condições em que viviam os vilões da Idade Média, eu me queixo, pois a São Miguel, que é o mensageiro do Senhor de todos os vilões de Verson. Os vilões devem carregar pedras todos os dias que for necessário. Eles devem serviço todos os dias que se fizer construção no forno e no moinho. Devem servir de pedreiro, quer trabalhar a pedra, quer para fazer a argamassa. Tudo isto os vilões fazem com frequência. O primeiro dia de serviço do ano, eles devem no dia de São João. Eles devem ceifar o campo, depois ajuntar, emparelhar e empilhar o feno. Disto podemos concluir que essa questão eu trouxe porque é uma questão que aborda uma classe social da Idade Média um pouquíssimo discutida, que são chamados os vilões. Que os vilões são pessoas livres e que faziam algumas funções de servos, né? Faziam algumas funçõezinhas ali de servo, hora ou outra, mas eram pessoas livres. Os vilões é porque eles moravam nas vilas. E aí, eles tinham obrigações, mas não era tão pegado como a vida do servo. Aí ele quer aí que a gente dê uma somatória, não é isso? Então vamos lá. A 01 diz assim: o texto trata das punições aplicadas às pessoas malvadas durante a Idade Média. Ele não fala hora nenhuma em punição, nem em pessoas malvadas. Os vilões não é porque eles eram ruins, mas os vilões é porque eles iam para as vilas, beber e tal e tal. Então, a 1 não está correta. A 2 diz assim: se trata de uma prece dirigida a São João, protetor dos vilões. Não sei se está bem se tratando de uma prece, não. Né? Porque, não sei bem, né? Em momento nenhum ele está fazendo uma prece a São João. Ele diz que no dia de São João é quando eles têm, aqui ó, quando voltar aqui ó, ele diz assim ó, o primeiro dia de serviço deles é no dia de São João, mas em momento nenhum ele fala em prece. Então a 2 também a gente descarta. A 4 diz: é um texto que se refere ao trabalho dos moradores das vilas na Idade Média. Correto, tá beleza.
Então, vamos marcar aqui A4. Vamos marcar aqui A4 como correta, tá certo? Então, A4 está correta. A8 diz assim: é uma queixa sobre as condições de vida dos vilões. Em tese porque ele fala no primeiro dia de serviço, que os vilões devem carregar pedras todos os dias, né? Então, também a gente pode marcar essa daqui como verdadeira. A 16 diz assim: o texto pode servir para a escrita da história do trabalho no período da Idade Média. Está descrevendo o trabalho na Idade Média, então também está correta. 32 diz assim: conforme o texto, São Miguel é o mensageiro dos vilões? Não, ele é o mensageiro de Deus. Então, ele não é o mensageiro dos vilões. Então, aqui está errado isso aqui, ó. A 64 diz assim: o texto se refere a um período e a um lugar nos quais o forno, o moinho e a alimentação do gado não tem papel de destaque. O erro é só isso aqui, ó. Está aqui o erro da questão. É o não tem. Então, a gente sabe que tem muito, até porque eles só trabalhavam com isso. Então, as respostas corretas seriam 4, 8 e 16, totalizando 28, certo? É a somatória. Beleza? Vamos para a terceira questão agora. Terceira questão da UFMS. Na Europa Ocidental, o período que vai do século V ao século X é denominado pela história como Alta Idade Média, e a formação social respectiva de feudalismo. Assinale as alternativas ou a alternativa que apresentem as características dessa formação histórica, né? Então, aqui também, gente, a gente pode considerar como se fosse o mesmo estilo de questão da outra, né? A gente vai analisar alternativa por alternativa e a gente vai marcar quais são as alternativas, né, corretas. Então vamos lá. A economia era ruralizada, preocupação com produção de excedentes para o comércio em torno do feudo, desenrolavam-se as relações sociais básicas, mediadas pelo controle político sobre a terra e as várias obrigações que pensavam sobre aqueles os que exploravam. Bem, até aqui aparentemente está correta. Aí vamos reler. A economia era ruralizada, sem preocupação com produção de excedentes para o comércio. Beleza, economia ruralizada, sem intenção de produzir para comercializar. Em torno do feudo, beleza, desenrolavam relações sociais básicas, mediadas pelo controle político sobre as terras que haviam obrigações, né? Então, essa afirmativa aqui está perfeita, está correta, está bonita. A segunda diz assim: a sociedade era estamental e estava rigidamente hierarquizada em ordens. O clero, a nobreza e os servos. A cada estamento cabia um importante ramo das atividades, as ideias, a guerra e o trabalho. Em torno deles reproduziam relações sociais que se davam no sentido de formação. Perfeito. Essa daqui também descreve muito bem o feudalismo, né? A 4 diz assim: o cristianismo medieval pregava que o reino da terra fora concebido por Deus. Assim, a Igreja Católica, por quem passava a salvação dos cristãos, não apenas legitimava a hierarquia social vigente, como também permeava o imaginário das pessoas com imagens e símbolos através dos quais influenciava o cotidiano de todos os segmentos sociais existentes. Perfeito também. Todas essas que a gente leu até agora são um grande resumão do que é que acontece na Idade Média. Vamos para a 8ª. A 8 diz assim: a nobreza cabia à arte da guerra, principalmente como esporte, visto tratar-se uma época de muita paz. Época de muita paz?
devido à concepção do mundo difundida pela Igreja. Muita paz, muito pelo contrário. E isso aqui também está errado, concepção de mundo difundida pela Igreja, porque nós tivemos as cruzadas que foram a luta da Igreja, né? Que foram os papas que colocaram as pessoas para lutar, então não. Então, as alternativas corretas é 1, 2 e 4, e a soma dessas alternativas dá 7, beleza? Quarta questão da Católica diz assim: assim como a Idade Antiga foi exaltada pelos renascentistas, a Idade Média foi, conforme a expressão do historiador Roberto Lopes, a grande caluniada, pois foi chamada de Idade das Trevas, longa noite de 1000 anos, dentre outros adjetivos pejorativos. Essa visão hoje é contestada por muitos historiadores que afirmam ser o feudalismo e outras instituições medievais a resposta mais adequada que a sociedade daquele período encontrou para enfrentar os seus problemas sobre a Idade Antiga e Medieval. Analise as alternativas abaixo. Então vamos ver a primeira, né? A primeira diz assim: as guerras romanas não tinham apenas um caráter político-militar, mas também um caráter econômico, porque eram a principal fonte de fornecimento de escravos. No entanto, a busca incessante por colônias de escravos foi o motivo da fraqueza do Império Romano, pois tornou extremamente difícil o controle das fronteiras, que passaram a ser invadidas pelos bárbaros. Essa daqui a gente já pode marcar verdadeiro, porque ela indica tudo o que a gente sabe sobre a queda do Império Romano e uma parte sobre sua economia. Essa segunda diz assim: na Idade Média, em razão da fraqueza do poder real, os laços de dependência, como os que uniam os suzeranos aos vassalos e os senhores aos servos, foram um importante cimento da sociedade europeia, que se contrapunha às várias forças desagregadoras, como a economia praticamente autossuficiente, as guerras e a dificuldade de comunicação. Essa também a gente nem pensa, né? A gente sabe que tudo isso aconteceu na Idade Média, então é verdadeiro. Essa outra diz assim: assim como o pensamento de Platão e Aristóteles são uma forte referência para a filosofia política até os dias de hoje, a democracia grega representou a forma mais apurada de igualdade e de participação política das classes sociais, não conseguindo ser superada pela democracia moderna. Olha só, a gente vai destacar isso aqui, ó. Nós temos que lembrar que a democracia grega, ela não era igual, né? Por mais que tenha sido democracia, a gente sabe que só quem tinha acesso à democracia eram pessoas, filhos de pais atenienses, homens, né? Que tivessem nascido em Atenas. Então não era igualitária, não. Então essa alternativa aqui está falsa. Essa outra diz assim: o cristianismo tão forte na Idade Média teve sua origem no Império Romano, beleza? Nascido no período de Augusto, foi perseguido violentamente por Constantino por meio do Edito de Milão. Ele até foi perseguido por Constantino, mas aí Constantino teve aquela revelação divina e acabou se convertendo. E o Edito de Milão, ele está fora de contexto, porque o Edito de Milão, a gente pode até digitar aqui, ó. O Edito de Milão, ele na verdade, né, concebeu liberdade religiosa para os cristãos. Então, ele deu a liberdade religiosa para os cristãos. Foi Constantino que fez isso mesmo, mas o Edito de Milão não perseguia os cristãos. O Edito de Milão, ele dava liberdade aos cristãos para poder professar sua fé. E por Teodósio para ser posteriormente aceito e oficializado por Diocleciano. Não. Teodósio, inclusive, torna, né, a gente vai lembrar lá de Teodósio, que Teodósio ele vai assinar um edito também, né, que é o Edito de Tessalônica,
E esse edito de Tessalônica, ele qual é o destaque dele? O edito de Tessalônica, ele traz uma realidade de religião oficial do Império Romano, certo? Então é uma ideia de um agora o cristianismo, né, os cristãos, o cristianismo é obrigado, né? Agora é a religião oficial de Roma, a partir de Teodósio, com o edito de Tessalônica. Então essa também está falsa. Vamos para essa outra. A perseguição aos cristãos decorria do fato de que eles se opunham à religião oficial de Roma, beleza? Às várias instituições romanas e ao culto ao imperador, beleza? Séculos depois, a Igreja Católica recorria às mesmas práticas para enfrentar a heresia, as religiões nascentes ou mesmo pessoas que defendiam os conhecimentos que fugiam do saber oficial monopolizado pelo clero. Por isso, várias parteiras e curandeiras foram queimadas como bruxas. Perfeita essa alternativa aqui. É a hipocrisia da igreja nesse tempo, né? Vamos para essa outra. Dentre as importantes contribuições culturais desses dois períodos, podemos citar as instituições jurídicas e a arquitetura grandiosa e funcional de Roma, o teatro grego, de onde se originaram termos como personagem, tragédia e comédia, os estilos arquitetônicos romântico e gótico da Europa medieval e na música, os cantos gregorianos na literatura, obras grandiosas como a Divina Comédia de Dante Alighieri. Essa daqui faz um resumo perfeito de como foi a arte, né, a cultura dentro da Idade Média e também nos traz uma pequena revisão de como foi essa arte e cultura na Antiguidade Clássica. Quinta questão de Uberaba. Diz assim: assinale a alternativa correta. O pensamento filosófico da Idade Média, intensamente influenciado pelo cristianismo, amparou-se na fé e em dogmas religiosos. As bases filosóficas no período medieval foram representadas pelo pensamento de Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales, Santo Agostinho e Santo Anselmo, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino e São Francisco de Assis, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Gente, nem pensa duas vezes. Vocês não ouviram falar nem nenhum dos outros que eu falei. Então, ó, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Anselmo, a gente nem falou dele. São Tomás de Aquino e São Francisco de Assis, São Francisco, não. Né? Então, descarta. Santo Inácio de Loyola, vocês também nem ouviram falar nele. Assim, não ouviram, quando eu digo não ouviram falar dele, eu estou dizendo não ouviram falar a partir das aulas. Né? Sexta questão, o FPR diz assim: o dia 27 de julho de 1214 caiu num domingo. Domingo é o dia do Senhor, e como tal, lhe deve ser inteiramente dedicado. Conheci camponeses que ainda estremeciam quando o mau tempo os forçava a fazer colheita no domingo. Sentiam pairar sobre si a cólera do céu. Para os fiéis do século XIII, ela era muito mais ameaçadora, e o pároco da sua igreja não proibia nesse dia apenas o trabalho manual. Tentava convencê-los a purificar integralmente o tempo dominical, a evitar as 3 máculas, a do dinheiro, do sexo e do sangue derramado. Daí que naquele tempo ninguém gostasse de lidar com o dinheiro no domingo. Por esta razão, os maridos, se fossem piedosos, evitavam aproximar-se de suas mulheres nesse dia. E os homens de armas, se fossem piedosos, sacar da espada. Né? Então, aqui é só um resumo de como era importante o domingo para eles, né? Onde havia a proibição de sexo, dinheiro e guerra. Sobre o mundo feudal ocidental, é correto afirmar que, segundo Dubé,
A Igreja exercia forte influência na vida cotidiana dos católicos na Idade Média, controlando vários dos seus comportamentos. Isso aqui é o que a gente mais fala, né, a respeito da Idade Média. A Ordem dos Beneditinos estabeleceu uma regra que serviria para todos que seguissem a vida monástica: orar e trabalhar. Para orar, havia necessidade de alfabetização. Assim, os monastérios se tornavam os principais centros culturais da Europa até o surgimento das universidades. Essa daqui é mais um aprofundamento, que também está verdadeira, né? Então, antes das universidades, os centros, né, os mosteiros, eram os centros de alfabetização. O clero era um importante segmento da sociedade feudal, atuando como arbítrio nas disputas entre os vários senhores e os diversos reinos. Contudo, também buscava defender os interesses econômicos e políticos da Igreja, ela mesma possuidora de vários feudos. Isso aqui também é verdadeiro. A gente tem que lembrar que a Igreja era uma das mais ricas nesse tempo, né? A que dominava a maior quantidade de terras. A Igreja estimulava a usura e o maior lucro possível nas atividades comerciais. Essa frase toda está errada. A Igreja condena a usura, é por isso que os burgueses a burguesia em si vai se manifestar contra ela, e o maior lucro possível também nunca, a burguesia também vai questionar isso. E a Igreja também não apoiava o comércio, porque o comércio estimula o lucro. Então, essa daqui eu nem preciso ler o resto. Essa daqui eu já sei que está falsa. Com relação às guerras e os combates entre os cavaleiros, a Igreja medieval estabeleceu a trégua de Deus, limitando os dias em que os homens de armas poderiam desembaiar as suas espadas. Essa questão aqui está verdadeira, né? Lembra lá do dia do Senhor que a gente viu? É o dia do Senhor, aqui a gente agora não pode, no domingo a gente não pode guerrear. Então essa está verdadeira. Inicialmente a trégua de Deus limitou os dias que os homens podiam lutar. Juntamente com as pregações religiosas, a palavra de Deus também era transmitida aos fiéis através da arquitetura das catedrais e das artes visuais. Também, né, das imagens dos santos, das imagens de Nossa Senhora, das imagens de todos os santos que tinham, de São Pedro, de São Paulo, né? Então, a partir das imagens, da arquitetura, das igrejas, né? Tudo isso era uma forma de pregação, era uma forma de catequese, né? Sétima questão diz assim, é da UFPB, e ela diz assim: sobre a transição da Antiguidade para a Idade Média Ocidental, é correto afirmar que se caracterizou pelo encontro cultural entre o Império Romano em declínio e as comunidades primitivas germânicas em desagregação. Essa tá linda. O Islã em expansão. Aqui ainda não tinha isso. Aqui ainda não tinha isso. E os cristãos descontentes com a perseguição do Império Romano. Eu estou falando de transição de Idade Média para de Idade Antiga para a Idade Média. Isso aqui não acontecia mais, porque os cristãos agora, o cristianismo era a religião oficial. O cristianismo em ascensão no Império Romano e os budistas hegemônicos no Oriente Médio, não. Isso aqui não aconteceu. O classicismo ocidental romano e as correntes localistas pré-históricas dos celtas, isso aqui vai cair, certo? Agora, nessa transição eu não tenho mais o classicismo, né? Eu não tenho mais a filosofia, eu não tenho mais aquela parte mais clássica, como eu já expliquei para vocês, a diferença de clássico e tradição, né? Então não tinha mais isso aqui. E também as correntes localizadas pré-históricas dos celtas, na verdade a gente poderia marcar ela toda, assim, essa alternativa toda. E a letra E diz assim: e os bárbaros romanos e os civilizados eupátridas da Grécia. Bárbaros romanos, quem deu o nome de bárbaro foram os próprios romanos, né?
Então, não tem como um romance chamado Bárbaro, né? Então, B, C e D e E estão erradas, só nos resta a letra A como correta, né? Que ela faz um balanço geral. Império Romano em declínio e as comunidades germinativas, as comunidades germânicas estão ali quebrando pau umas com as outras e aí precisam buscar outros meios, digamos assim, outros lugares para se expandir. Oitava questão diz assim: Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. O crescimento populacional da Europa Ocidental a partir do século XI implicou dificuldades econômicas. Letra A. Mentalidade teocêntrica típica da Idade Média que condenava o trabalho produtivo. Só que aí, a gente tem que o crescimento populacional na Europa a partir do século XI implicou em dificuldades sociais devido a o que foi que aconteceu no século XI. A gente tem que voltar à pergunta: o que foi que aconteceu no século XI que implicou dificuldades sociais? Vamos lá. Mentalidade teocêntrica típica da Idade Média que condenava o trabalho produtivo. Ok, pode ser. Descentralização política feudal que impedia a livre circulação da mão de obra. Não. Isso aqui não impedia a livre circulação. Assim, pode até ser que vá, mas não é objetivo. Até porque a mão de obra ela não era livre, né? Letra C diz assim: população exígua das cidades medievais comprimidas no interior de muralhas. O erro dessa questão aqui, porque ele fala assim: população exígua das cidades medievais comprimidas no interior das muralhas. Não, as cidades não. Aqui. Isso aqui está errado. Letra D diz assim: regulamentação das corporações de ofício que proibia a formação de artesãos. Não, não proibiu. Muito pelo contrário, as corporações de ofício não proibia, mas sim estimulava. Baixa produtividade da economia medieval e sua limitada possibilidade de expansão. Eita. A e E aparentemente corretas. Qual a que a gente marca? A gente vai marcar aquela que estiver mais voltada para a pergunta. E a pergunta é: a partir do século XI, o que foi que implicou dificuldades sociais? Implicou dificuldades sociais. Tiveram dificuldades sociais por causa de quê? Da mentalidade teocêntrica? Não. Até porque a igreja não condenou o trabalho produtivo. Ela condenou o trabalho que dava lucro. Ela condena o lucro, mas o trabalho produtivo ela não condena. E a letra E, ela fala tudo que a gente precisa tentar lembrar dessa época. Por quê? A economia feudal, ela é aquela plantação ali, por sistema de troca, acaba se tornando uma baixa produtividade de economia, porque você não tem comércio, então você não tem lucro, você não tem... Então, é uma baixa produtividade e sua limitada possibilidade de expansão, porque você não tem muito para onde expandir. O máximo que você pode fazer ali é produzir coisas diferentes, é trazer coisas diferentes, tentar negociar coisas diferentes, mas você não tem uma possibilidade de expansão, certo? Então, por isso que a gente fica com a letra E, não fica com a letra A, mas a letra A é um ótimo distrator, porque a letra A, ela não está errada. A letra A, ela não responde à pergunta, mas a letra A, aparentemente correta, mas ela só não responde à pergunta que foi feita. Nona questão do Enem, já estamos terminando. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra. Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento,
uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver uma verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Isso aí a gente tem um textinho aí de Santo Agostinho. A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de uma reflexão filosófica sobre a essência da ética cristã. No meu ponto de vista, ele não falou de ética cristã aí não. Ele não traz essa questão da ética cristã aqui não. A letra B diz assim, natureza universal da tradição. Rapaz, totalmente fora de contexto isso aqui, hein? Letra C diz assim, certezas inabaláveis da experiência. Não, da experiência não. Eles não fizeram experiências para provar que Deus existia. Letra D diz assim, a abrangência da compreensão humana. Se vocês assistiram à revisão que eu dei, vocês vão ver lá que eu dei um rápido exemplo sobre Santo Agostinho, em que ele trazia a ideia do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, de que o homem não era capaz de compreender, simplesmente porque o homem não era capaz de compreender. Então, o que ele destaca no texto é um pensamento desse. É um pensamento voltado para a abrangência da compreensão humana. O que é que cabe dentro da compreensão humana? O que é que cabe a nós, seres humanos, entender? Até onde vai a nossa capacidade de raciocínio? Né? Então, está dentro desse contexto. Interpretações da realidade circundante? Não. Até porque a realidade circundante traz questões que você não... Em tese, você não pode questionar a existência de Deus. E aqui no texto, ele faz perguntas como se... ele faz as perguntas e o que o texto nos mostra é como se aquilo que Deus fez para a criação do mundo, aquilo que Deus está além da compreensão humana. Né? Nós, seres humanos, não conseguimos entender. Santo Agostinho vai trazer isso muito forte. 10ª questão, agora também do Enem, diz assim: se os nossos adversários, que admitem a experiência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, como a de atribuir a Deus tanto a autoria dos bens quanto dos males, pois, sendo ele fonte de suprema bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Aí a gente vai cair naquela questão de Santo Agostinho, de que o bem é a presença de Deus e o mal é a ausência de Deus. Para Santo Agostinho, onde tem o bem, tem Deus. Onde não tem Deus, ou seja, onde Deus está ausente, existe o mal. Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal. Por quê? Porque o surgimento do mal é anterior à existência de Deus? Não, ele jamais diria isso. Nada é anterior a Deus. Letra B. O mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus, como princípio próprio da natureza. Não. Ele não está destacando isso. Não está dizendo que o mal independe de Deus, não. Tudo na vida depende de Deus. Essa palavra independe mata a questão. O mal, tudo depende de Deus. Deus apenas transforma a matéria que é por natureza má. Também não. Segundo ele não cria uma natureza má. Letra D diz assim: por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. Exatamente essa alternativa. Aí você vai dizer, nossa, mas e ali a letra B? Existem duas palavras diferentes. Deus não vai criar e o mal independe de Deus. Não. A partir do momento que ele é criado, tudo depende de Deus. Tudo volta-se a Deus porque Deus é o ser master, né? Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. Não. Ele não destaca isso em momento nenhum. Deus não está ali para limitar
o que é bem e o que é mal. Mas segundo Agostinho, a presença de Deus é o bem e a ausência de Deus é o mal. Beleza? Então, 10ª questão, ok. Vamos para a 11ª. Né? Já estamos com um tempo um pouquinho corrido. A filosofia de Agostinho é da UFU. A filosofia de Agostinho é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês. Foi nas traduções de Mário Vitorino que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo os sermões de Ambrósio, influenciado por Plotino, que Agostinho venceu as últimas resistências para se tornar cristão. A gente sabe que Agostinho não era cristão. Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão por meio dos escritos, o pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças comparadas ao pensamento de Platão. Quais são essas diferenças? Letra A. Para Agostinho, é possível ao ser humano obter conhecimento verdadeiro, enquanto que para Platão, a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano. Bem, primeiro que para Platão não é inacessível, né? A gente vai lembrar que existe um estado de graça, como se fosse um estado de graça que você alcança, né? E você pode voltar à verdade, você pode se voltar ao mundo inteligível. E para Agostinho não era possível obter conhecimento verdadeiro, porque o conhecimento verdadeiro vem a partir de Deus, certo? Você já nasce com aquele conhecimento, meio que uma parte, você é meio que predestinado. Letra B. Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias, enquanto para Agostinho não existe nenhuma realidade além do mundo natural que vivemos. Se ele dissesse isso, ele era ateu. Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto que para Platão, a alma não é imortal, já que é apenas a forma do corpo. Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão, a alma não é imortal. Isso aqui está errado. Porque lembra que Platão acreditava que depois que morria, tem até a teoria das almas de Platão, que a gente trabalhou lá na Idade Antiga, que a alma ela vai se transfigurar e a partir dessa transfiguração ela vai poder se tornar outra coisa. Então a alma para ele também é imortal. Letra D diz assim: para Platão, o conhecimento é na verdade reminiscência, né? A reminiscência é o fato aquele estado de graça. Você está naquele estado de graça e você consegue voltar do mundo sensível para o inteligível. A alma reconhece as ideias que ela contemplou antes de nascer. Agostinho diz que o conhecimento é resultado da iluminação divina, a centelha de Deus que existe dentro de nós, exatamente. Enquanto que Platão defende essa ideia que você pode retomar uma verdade, né? Para Agostinho não. Para Agostinho o conhecimento é resultado de uma iluminação divina. Deus te iluminou a fazer aquilo. 12ª questão diz assim, é da UFU também. Segundo o texto abaixo de Agostinho de Hipona, Deus cria todas as coisas a partir de modelos imutáveis e eternos, que são ideias divinas. Essas ideias ou razões seminais, como também são chamadas, não existem em um mundo à parte, independentes de Deus, mas residem na própria mente do Criador. Massa. Aquelas primeiras divinas, mutáveis e eternas razões de todas as coisas antes de serem criadas. Massa. Considerando as informações acima, é correto afirmar que se pode perceber, letra A, que Agostinho modifica certas ideias do cristianismo a fim de que ela possa ser concordante. Não, ele não modifica, não. Para ser concordante de Platão, não. Muito pelo contrário, ele modifica Platão para ser concordante da igreja. Letra B diz assim: uma crítica radical à filosofia platônica? Nunca, né? Porque ele usa a filosofia platônica para isso. Letra C. A influência da filosofia platônica sobre Agostinho, a filosofia platônica, é modificada a fim de concordar com a doutrina cristã. Perfeito, acabei de dizer isso quando neguei a letra A. E letra D. Uma crítica violenta de Agostinho contra a filosofia. Ele negaria a própria verdade, até porque antes de se tornar padre,
ele era filósofo. Beleza? 13ª questão também da UFU. Considere o trecho abaixo. Quando, pois, se trata das coisas que percebemos pela mente, estamos falando ainda em coisas que vemos como presentes naquela luz interior da verdade, pelo qual é iluminado e do que frui o homem interior. Segundo o pensamento de Santo Agostinho, as verdades contidas na filosofia pagã provém de que fonte? Assinale a alternativa, né, correta. Então, segundo Agostinho, de fonte diferente de onde emanam as verdades cristãs, pois há oposição às verdades pagãs e às verdades cristãs. Então, assim, ele está perguntando, a filosofia pagã provém de que fonte? De fonte diferente de onde vêm as verdades cristãs. Pois há uma oposição entre as ideias pagãs e cristãs. Gente, por que essa daqui está errada? Porque para Agostinho, a filosofia em si, o que é o paganismo para a igreja? O paganismo é aquele que não acredita em Deus. Platão não acreditava em Deus, então Platão é pagão. Mas, para Santo Agostinho, eu não posso destacar isso aqui. Eu não posso dizer que existe uma oposição entre as verdades pagãs e cristãs, porque Santo Agostinho pega uma verdade pagã de Platão e atribui às verdades da igreja, né, como a ideia do mundo inteligível. Então, esse negócio de oposição, não. Oposição, não. Outra coisa que a gente pode ver em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino traz a ideia do primeiro motor de Aristóteles. Então, eles não estão emanando de verdades diferentes, de fontes diferentes. São coisas complementares. Beleza? Letra B diz assim. Da mesma fonte que emana as verdades cristãs, pois não há oposição entre as verdades pagãs e cristãs. Opa! Foi mais ou menos o que eu acabei de falar. Originam de onde, né? De onde vem essa fonte? De Platão, por ter chegado a conceber a ideia suprema do bem. Não, Platão não diz. Platão não chegou, né, a conceber o que é uma ideia de bem. Ele nem tinha muita pretensão nisso. De Aristóteles, por ter concebido o ser supremo como o primeiro motor imóvel. Eita, massa! Essa daqui está quase verdadeira. Só não está verdadeira porque aqui eu estou falando de Santo Agostinho. E quem traz Aristóteles como supremo, primeiro motor imóvel, é São Tomás de Aquino, que pega as atribuições de Aristóteles. Então a letra B está correta, que eu já havia até adiantado um pouco para vocês. O fato de tanto Santo Agostinho quanto São Tomás de Aquino foram lá na antiguidade, lá nas ideias pagãs, e trouxeram realidades para poder confirmar as ideias da igreja. Então, tanto um como o outro pega um pouco das ideias pagãs, porque elas têm a mesma origem. Última questão, 14ª, também da UFU. A teoria da iluminação divina, contribuição original de Agostinho à filosofia da cristandade, foi influenciada pela filosofia de Platão, porém diferencia-se no seu aspecto central. Assinale a alternativa correta. Letra A diz assim. A filosofia agostiniana compartilha da filosofia platônica do dualismo, tal como este foi definido por Agostinho na Cidade de Deus. Assim, a luz da teoria da iluminação está situada no plano suprassensível e só é alcançada na transcendência da existência terrena para a vida plana. Não. Lembra que para Santo Agostinho você não tem um alcance dessa iluminação. Né? Para Santo Agostinho você tem o conhecimento, essa ideia toda, a partir da iluminação divina. Certo? Então, aqui, ó, a luz da iluminação está situada no plano suprassensível. Letra B diz assim, a teoria da iluminação, outra coisa que a gente precisa diferenciar é iluminação e iluminismo, né? Iluminação vem da ideia de que Deus está iluminando. Iluminismo vem da ideia a partir do renascimento cultural, dos filósofos modernos, de sair da idade das trevas, né? A letra B. A teoria da iluminação, tal como sugere o nome, está fundamentada na luz,
de Deus, luz interior dada ao homem interior na busca da verdade das coisas, que não são conhecidas pelos sentidos. Esta é a luz de Cristo que ensina e habita no homem. Perfeito. A teoria da iluminação de Santo Agostinho traz que, pode anotar isso aqui no caderninho, porque a teoria de Santo Agostinho das luzes da iluminação está descrita nessa alternativa aqui. É fundamentada na luz de Deus, que é dada ao homem de maneira interior. Você nasce com o conhecimento, você não vai buscar o conhecimento. Deus já te deu aquele conhecimento desde o nascimento. Então, anote isso aí no rodapé ou no post-it, que é importante. Letra C diz assim: Agostinho foi contemporâneo da Terceira Academia, recebendo os ensinamentos dos Acasianos dos Carnaites, o que resultou na posição dogmática do filósofo cristão quanto à impossibilidade do conhecimento verdadeiro. Sendo assim, o homem é apenas verossímil. Não está fazendo sentido, porque a parte daqui, é o que resultou na posição dogmática do filósofo cristão quanto à impossibilidade do conhecimento da verdade. Não, ele não acredita nisso. O que é que ele acredita? Ele acredita que as pessoas nascem com a inteligência, mas essa inteligência é dom de Deus. Foi Deus que premiou aquela pessoa. Né? Não é uma impossibilidade de um conhecimento da verdade, muito pelo contrário. Existe a possibilidade do conhecimento, mas a possibilidade do conhecimento vem de Deus. Deus é que te proporciona isso. Letra D diz assim: a alma é morada da verdade, de todo o conhecimento nela repousa. Assim, a posição de Agostinho afasta-se da filosofia platônica. Posso parar de ler aqui, Não afasta-se, né? Ao admitir que a alma possui uma existência anterior, na qual ele contemplou as ideias, de modo que o conhecimento de Deus é anterior à existência. Pegando essa parte, a alma é morada da verdade, todo o conhecimento repousa nela repousa. Assim, a posição de Agostinho afasta-se da filosofia platônica, não se afasta tanto por causa disso. Se afasta por quê? Porque Platão acredita que você pode buscar as verdades e os conhecimentos, e Agostinho acredita que a verdade e o conhecimento é dado a partir de Deus. Ao admitir que a alma possui uma existência anterior, na qual ela contemplou as ideias. Não, a alma não é uma coisa anterior, né? De modo que o conhecimento... essa parte aqui está até correta. Essa parte aqui está até correta. É um bom distrator esse, porque tem uma parte correta aqui, né? Tem uma parte correta aqui. Isso aqui também estaria correto. Porém, ele diz aqui, assim a posição afasta de essa filosofia ao admitir que a alma possui uma existência anterior. Isso aqui está meio errado. Meio não, isso aqui está completamente errado, porque não tem como a alma possuir uma existência anterior, né, na qual ela contemplou das ideias, não. Isso aí é onde eles estão se afastando. Por quê? Porque para Platão as ideias podem ser alcançadas, não é uma coisa que vem da alma. Enquanto que para Santo Agostinho, o conhecimento e a verdade é um dom de iluminação divina. Tá, pessoal? Então, a gente vai encerrar por aqui, certo? Não assistam tudo, eu te disse isso no começo, não assistam tudo, assistam só os principais e vão, quando forem resolvendo as questões, vão fazendo essas anotações do que está certo e do que está errado e do que podemos tirar coisas novas do que foi além da aula, tá certo? Cheiro.